Boa tarde, gente. Não sei se vocês conseguem me ouvir, espero que sim. Eu sou Ian Aragão, eu sou um dos integrantes do PET Filosofia, nos novos egressos, e eu vou ser o mediador dessa mesa, no caso. A gente não teve a primeira apresentação, deixei de aviso aqui no chat, não sei se todo mundo viu. A primeira apresentação seria de Leonardo, mas ele não pôde apresentar, então a gente esperou esse tempo até começar. Eu acho que eu posso fazer as apresentações iniciais, e aí nós começamos com a próxima apresentação, que seria de Jéssica, né? Quando der 2h14, eu começo a fazer a apresentação, e aí Jéssica já pode se preparar para apresentar no seu tempo devido. Durante a apresentação, eu darei os avisos de tempo, se for conforme ou não, se está passando o horário, e aí quando tiver nos 5 minutos finais, eu aviso. Certo? Pronto. Já são 2h14. Enfim, para quem não sabe, né, o Sengrade é o Seminário Anual de Graduação em Filosofia, realizado pelo PET Filosofia, nós aqui de Filosofia, reunindo estudantes de graduação da UFBA e dos IES, onde apresentam suas pesquisas, com o objetivo que os demais estudantes conheçam os temas que estão sendo pesquisados. Esse seria mais ou menos o enfoque, o objetivo do Sengrade, como a gente se articula, e aqui a gente tem apresentações mais diretas sobre os temas de filosofia tão variados. A gente começa agora com as primeiras apresentações. Ontem nós tivemos uma mesa com o professor Rafael Radoc Lobo, com uma apresentação mais geral de temas e discussões sobre filosofia, e agora a gente começa as apresentações das pesquisas específicas. Jéssica, se quiser começar, eu vou contabilizar o tempo aqui. Pode ligar sua câmera ou ligar o microfone e começar. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Só confirma se está certo. Então, como o Ian falou, meu nome é Jéssica Cordeiro, eu sou estudante da graduação de Filosofia. Vou apresentar a partir da leitura do texto. E antes eu queria dizer que essa é a minha 4ª participação no Sengrade, sempre apresentando uma variação do mesmo tema, né, que é o meu tema de pesquisa praticamente desde o começo da graduação. Então, me sinto aqui hoje um pouco em clima de despedida. Eu espero que em breve seja. Ok, então eu vou lá. O título da minha apresentação é Emoções e Persuasão Racional segundo a Retórica de Aristóteles. A retórica, tal como concebe Aristóteles, consiste na capacidade de discernir o que é adequado a cada caso, com o fim de persuadir. Sua função é fornecer a sistematização de normas e princípios gerais que permitam ao orador conhecer os meios através dos quais se alcança a persuasão. Enquanto correlato da dialética, a retórica, à semelhança desta, não possui um objeto próprio. Eu cito: ambas se ocupam de questões mais ou menos ligadas ao conhecimento comum e não correspondem a nenhuma ciência em particular. São 3 os gêneros ou espécies retóricas segundo Aristóteles: a retórica judicial ou forense, localizada no ambiente do tribunal, sobre a qual cabe acusar ou defender; a retórica deliberativa ou política, onde compete exortar ou dissuadir sobre decisões políticas; e a retórica epidítica ou demonstrativa, na qual se produz discursos de louvor ou censura. O conceito de persuasão, peitó, na retórica de Aristóteles, é indissociável do conceito de prova, pistes. O termo grego pistes designa um estado subjetivo de crença, confiança ou convicção que sustenta a persuasão do argumento retórico. As provas retóricas são de natureza artística ou técnica e inartística ou não técnica, sendo as primeiras as provas propriamente retóricas, visto que são engendradas no interior do próprio discurso, e as provas inartísticas, aquelas que o precedem, né, que precedem o discurso, tais como os testemunhos, os documentos, as confissões, etc. O argumento, logos, o caráter, ethos, e as emoções, patos, são os meios artísticos da persuasão. Dessa forma, o logos é o argumento na perspectiva de seu encadeamento lógico e refere-se diretamente ao discurso produzido pelo orador. Este manifesta-se ainda em 2 categorias: o entimema, que é o silogismo retórico, e o exemplo. O ethos, por sua vez, diz respeito ao caráter do orador, de modo que este lhe confira a autoridade sobre a qual apoia o seu discurso.
E o pathos corresponde às emoções que devem ser inspiradas no público pelo orador, conforme a disposição que convém à persuasão. A filosofia platônica condena o viés persuasivo da retórica. Segundo Platão, sobretudo no discurso do Gorgias, persuadir é perverter, seduzir. O poder do discurso para suscitar as emoções é considerado por ele prejudicial, porque desvirtua a alma do caminho do logos, possuindo como natureza essencialmente a irracionalidade. O retor, para Platão, é o sofista, e o uso que este faz das emoções produz uma espécie de encantamento, afastando o ouvinte da reta razão. A retórica aristotélica, por sua vez, diz respeito à prova argumentativa, e o elemento emocional, embora aqui também esteja inserido na geografia da arte, não deve apresentar-se dissociado dos argumentos lógico e ético. Então, o discurso retórico, ele sempre se produz a partir desse tripé conceitual, né, que é composto pelo logos, o ethos e o pathos. Evidencia-se, de fato, na filosofia em geral, uma extensa tradição em que razão e emoção são tomadas como perspectivas diametralmente opostas, indicando uma certa supremacia da razão sobre a emoção, que repousa ainda hoje no imaginário comum. Tais filósofos, denominados anti-emotivos pela filósofa Martha Nussbaum, entre eles o próprio Platão, Epicuro, os estoicos, Spinoza, convergem na concepção de que as emoções falseiam os juízos, de modo que se torna desejável sua supressão. É notório que, pelo estatuto racional sobre o qual Aristóteles fundamenta a arte retórica e pela inserção das emoções no seu interior, afirmar sua total irracionalidade seria um contrassenso. Do ponto de vista ético, enquanto em Platão a virtude está condicionada a um esforço em extirpar o elemento emocional, para Aristóteles não há virtude dissociada das emoções. O virtuoso é, antes, aquele que cultiva determinadas emoções consideradas apropriadas. A crença participa, ao lado do substrato fisiológico, da composição do elemento emocional. As emoções envolvem um sentimento de dor e ou prazer e a admissão de determinada crença, de modo que sua alteração é possível, desde que uma mudança de crença também se apresente. As emoções, na perspectiva da virtude para Aristóteles, dizem respeito à sua submissão às regras da razão, que assume, por sua vez, o dever de regular sua medida e guiar o comportamento do agente. Dito de outro modo, a virtude diz respeito ao ter emoções e desejos apropriados em cada caso e, por conseguinte, em vez de eliminada, deve ser orientada por um processo de educação moral. É também em seus escritos éticos que Aristóteles afirma existir na alma um elemento que, embora irracional, mantém contato, em certo sentido, com a razão. Esse elemento, segundo Aristóteles, não pode ser a função vegetativa, visto que, apesar de irracional, a natureza vegetativa não pertence exclusivamente à alma humana, não podendo, em vista disso, participar da racionalidade, ainda que de modo não estrito. Trata-se, por conseguinte, do elemento apetitivo, que pode apresentar essa duplicidade de sentido na medida em que tem a capacidade de manter contato com um princípio racional, submetendo-se a este. Aristóteles o elucida como composto por uma dupla natureza, e aí eu cito novamente o Aristóteles, uma parte possuindo-o em si mesma e a outra com a tendência de obedecer-lhe como um filho obedece ao pai. De modo semelhante, apresenta-se o entrelaçamento na retórica entre a emoção e as demais provas artísticas, os argumentos lógico e ético. A persuasão por meio das emoções é indissociável destes. Sua base persuasiva é, de certo modo, secundária no corpo da prova, isto é, está obrigatoriamente subordinada ao elemento lógico que constitui, por sua vez, a espinha dorsal do discurso. Isto coloca a emoção em um lugar ambivalente, numa espécie de jogo entre pertencimento e exclusão, relevância e escassez de prestígio. Ou seja, apesar de constituir-se como prova própria da arte, sua posição será sempre acessória em relação às demais. Para Aristóteles, e essa é aparentemente uma das teses centrais também da poética, ser virtuoso não garante seguramente a eudaimonia, ou a felicidade.
A condição humana é traçada por uma precariedade intrínseca que expõe o indivíduo a situações contingentes sobre as quais não possui controle e que tem a capacidade de afetar o seu bem-viver. Ao tratar sobre as emoções na retórica, no que concerne à sua transitoriedade aqui no sentido de oposição ao hábito, que tem um caráter mais permanente, mais sólido do que as emoções, Aristóteles abre espaço para o desenvolvimento de uma reflexão em torno da presença do contingente na vida humana. Inclui em sua teoria o território do hipotético, do verossímil, da possibilidade, isto é, daquilo que há de fundamentalmente humano no que tange a nossa vulnerabilidade diante dos elementos externos que podem nos afetar, tornando-se um obstáculo à ordem natural das coisas. Isto é, a noção de que a virtude está necessariamente justaposta à fortuna. É através da experiência proporcionada pelas emoções que o indivíduo pode vivenciar a proximidade da contingência e reconhecer sua própria condição diante desta. Prazer e dor são, consequentemente, provenientes da própria constatação do valor ou relevância que tal situação pode apresentar à atividade da alma. A dor, na maior parte dos casos, referindo-se a um impedimento, ou seja, a um obstáculo ao curso natural da ação, e o prazer correspondendo geralmente a uma atividade livre de infortúnios. Posto que a natureza psíquica das paixões repousa sobre o fato destas comportarem dor e prazer, o orador deve saber identificar em cada emoção o componente desejável, de modo a criar na audiência o estado de espírito que compete aos argumentos por ele defendidos. Certo. Os desdobramentos éticos da manipulação das emoções na retórica parecem permanecer como assunto controverso. Segundo o verbete da Enciclopédia da Stanford, diversos intérpretes da retórica incidiram no erro de confundir as emoções retóricas com o papel das emoções na ética aristotélica. A justificativa da questão levantada pode ser sistematizada em 2 pontos. O primeiro é que a finalidade da persuasão na retórica tem em vista um certo julgamento, envolve, portanto, uma decisão. Contudo, essa decisão não é da mesma espécie da decisão prática discutida na ética, que envolve uma escolha moral. A retórica seria considerada, segundo o ponto de vista de outros intérpretes, como eticamente neutra, visto que sua preocupação é, em última análise, oferecer os meios, sistematizar as regras com as quais se produzem os discursos persuasivos. Tal interpretação corrobora com a visão de que o conteúdo ético exposto na retórica não corresponde em sua totalidade à própria concepção ética defendida por Aristóteles. Em lugar disto, encontra-se na retórica uma série de argumentos éticos em geral que estariam associados ao caráter prevalente da audiência. Há razões para considerarmos, portanto, que ao escrever o Tratado da Retórica, Aristóteles estaria contemplando especificamente as disposições morais médias do cidadão ateniense. De outro modo, porém, as considerações apresentadas por ele sobre as emoções em geral, e cada uma delas em particular, constituiria uma investigação minuciosa das próprias concepções do filósofo no que diz respeito a uma espécie de teoria das emoções. Uma vez que os argumentos do orador precisam estar de acordo com o ponto de vista ético, tal qual concebido pelo público, no que concerne às emoções, por outro lado, é preciso que o orador conheça de modo restrito sobre quais circunstâncias, a despeito de que, e de acordo com qual estado de espírito cada uma delas pode ser despertada no auditório. A conceituação de cada uma das emoções contempla fatores que podem ser considerados de um ponto de vista cognitivo. Suas descrições na retórica referem-se apenas ao que o filósofo Alexander Nehamas chama de aspectos psicológicos das nossas vidas emocionais. Ainda que o aspecto corpóreo seja parte constitutiva das emoções, como confirma a passagem do De Anima, livro 1, capítulo 1, e aí eu cito, parece também que todas as afecções da alma ocorrem com o corpo, pois o corpo é afetado de algum modo e simultaneamente a elas. O aspecto físico não é relevante para as questões com as quais a retórica está comprometida. Aquilo que se encontra na emoção separado da matéria é o aspecto sobre o qual deve o orador concentrar-se. O peso do elemento emocional na retórica é justamente a sua relação de dependência com certo tipo de crença, portanto, comporta uma relação com a razão.
Assim, as emoções não devem ser limitadas a uma perspectiva puramente fisiológica. Deve-se levar em conta que abarcam também uma dimensão cognitiva. Esta é, de fato, a única via através da qual o orador pode acessar e, dessa forma, modificar, de acordo com o que lhe convém, o estado de espírito da audiência. Ora, o orador não tem meios para intervir em aspectos puramente fisiológicos, tais como a ebulição do corpo, o calor em torno do coração, o enrubescer da face. E, ainda que esta capacidade lhe fosse conferida, uma alteração fisiológica puramente, a determinação na matéria que anuncia a presença da emoção, dissociada de uma crença que a sustente, em nada seria útil para os fins persuasivos de seu discurso. Finalizo aqui. Esse bloco com mais uma apresentação, no caso, seria de Ana Paula Carvalho. Se ela já quiser começar, a gente pode começar no tempo, e aí, ao fim das duas apresentações, a gente vai abrir para o debate, com complementos tanto das apresentadoras, quanto de perguntas e questões, etc. Ana Paula, se ela quiser começar, à vontade. Quero sim. Já estou parecendo isso. Se serve de apresentação, Ana Paula da UFBA, que vai apresentar sobre dialética e analogia no teteto. Eu marco o horário, quando estiver perto de 5 minutos eu te aviso. Se quiser começar já. Eu já estou pronta. Pode iniciar. Então pronto. Posso ir? É que não está aparecendo, não sei como mexer nisso aqui. Pode começar. Meu áudio tá bom, André? Dá para ouvir. Tá bom. Boa tarde. Como vocês já sabem, meu nome é Ana Paula, né? Eu vim apresentar uma pesquisa que ele desenvolveu na área da filosofia antiga, mais especificamente no pensamento de Platão. Uma pesquisa que tem o intuito de entender como a analogia é um recurso para o método dialético, um diálogo específico, que é o diálogo teteto. Mas antes de começar, eu quero agradecer a minha orientadora, aos meus amigos, ao meu colega Paulo Freire também. E quero também agradecer ao meu trabalho, né? Porque eu estou aqui, percebeu, trabalhando no hospital, então não posso apresentar sem máscara. Mas é isso, é o que temos para esse momento e é isso que eu tenho para apresentar. Vamos lá. Antes de entender como a analogia é um recurso, eu acho que é importante a gente entender o que é analogia. E a analogia, ela é uma palavra que vem do grego, da palavra grega analogia, e se a gente for buscar ela no dicionário, vamos encontrar que ela é formada pela justaposição de outras duas palavras gregas, que é a palavra aná mais o logia. O aná é uma palavra que dá a ideia de além de, e o logia é uma palavra que vem do logos, da palavra logos, que dá uma ideia de discurso, fala. Então podemos entender a analogia como algo que está para além do discurso, para além da fala. No dicionário do José Lalande, se não me engano, vai dizer que a analogia também pode ser entendida como uma proporção. Sim, exatamente como uma proporção matemática. Como aquelas que vemos lá na época do colégio, em que A está para B, assim como C está para D. Então, como Platão vai trabalhar isso no diálogo teteto? Como essa proporção matemática vai aparecer no discurso em que tem como fim a pergunta o que é o conhecimento, o que é episteme. Então, para entender primeiro o que é o discurso no diálogo de Platão, eu vou no Fedra, porque para mim tem uma parte do Fedra que é fundamental para se entender o discurso, que é quando Sócrates vai dizer que todo discurso deve ser constituído como um ser vivo, ter corpo próprio, de modo a não ser nem sem cabeça nem sem pés, mas a ter extremidades que sejam escritas de maneira a serem convenientes entre si e o todo.
E a personagem Sócrates, nesse diálogo, no Fedro, ela apresenta o método de como os discursos precisam se ordenar de maneira tal que suas partes conformem um todo semântico. E a partir dessa perspectiva, eu busco ler o Teteto, que desde o estabelecimento de um método, busca a solução de uma pergunta ao seu problema, sendo capaz de articular as múltiplas opiniões através do exercício da razão. E é com o auxílio do método que se compreende a composição do diálogo e a sua estrutura filosófica. Logo, para compreender a narrativa filosófica do Teteto, é necessário entender como a dialética se apresenta neste diálogo. O poder da memorização, além do caráter sagrado, era de extrema importância para a civilização grega, porque em um tempo no qual a escrita estava em desenvolvimento, era dela que se dependia a transmissão dos costumes e tradições. Platão ele vai desenvolver o método dialético, que tem como um dos aspectos a introdução da dinâmica da oralidade na escrita, formulando seu pensamento a partir da relação entre linguagem oral e linguagem escrita, realizando assim um convite de investigação filosófica, em escrever pensando. Platão constrói um método próprio para seu comunicar filosófico e mesmo havendo autores contemporâneos e posteriores que tenham utilizado dessa mesma maneira de escrita, o modo que Platão se desenvolve a torna mais conhecida do que nos outros atores, como vai defender o Friedrich Schleiermacher em sua introdução aos Diálogos de Platão. Ele vai dizer que várias pessoas usurpam a fama de Platão por serem imitadores bem-sucedidos e até mais socráticos e claros, apesar de não terem sabido fazer nada a partir da forma artística de Platão, a não ser dar uma roupagem frouxa a esse tratamento despreendido. O objetivo central do método é encontrar o caráter da verdade, auxiliando o pensamento a caminhar por entre as vias das múltiplas opiniões, objetivando um discurso que ultrapasse o campo da opinião. Porque é no exame de alguma coisa que, depois de ser verificado, que Sócrates ele vai dizer que não se trata de um produto legítimo, mas de um fantasma sem consistência que ele logo vai arrancar a partir do exame. Então, Sócrates vai buscar, a partir desse exercício dialético, entender através do discurso e encontrar a unidade comum a todos os casos, encontrar a resposta para a sua pergunta. Neste passo, a finalidade desse exame parte da ação de interrogar e responder na busca daquilo que é verdadeiro. E também permite refletir como a dialética acontece no pensamento. A ação dialética, ela vai capturar os sensíveis, mas se concretizará no pensamento, quando a alma busca examinar e interrogar a si mesmo na busca de critérios dispostos na multiplicidade. A pergunta principal do diálogo é: o que é episteme? O que é conhecimento? E nos permite perceber em que medida a dialética se desenvolve frente à questão do conhecimento e questionar a característica aporética atribuída por alguns comentadores. Platão cria, desenvolve e teoriza a dialética. Ela nasce com Platão, a partir do ponto que ele é responsável por desenvolver uma teorização elaborada. E segundo Giovanni Casertano, essa afirmação já é uma tomada de posição acerca do problema de Sócrates, visto que não se pode distinguir na obra de Platão aquilo que é Sócrates daquilo que é Platão. Não é possível definir o que é dialética em Platão, posto que nos vários diálogos encontramos diferentes teorizações sobre diversas áreas da filosofia. A arte dialética, desenvolvida por Platão, é única, impossível de ser definível cronologicamente. Cada diálogo ele vai obedecer o seu próprio critério de dramaticidade, abordando problemas diferentes, com respostas diversas, em vista de fins diferentes. No Teteto, Sócrates vai dizer e vai definir como ele vai realizar essa arte a partir de uma metáfora, que ele vai dizer: a minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, com a diferença de eu não parturejar mulheres, porém homens, e de acompanhar almas, não os corpos, em meu trabalho de parto. Porém,
A grande superioridade da minha arte consiste na faculdade de conhecer de pronto, se a alma dos jovens está na iminência de conceber alguma quimera ou falsidade. Fruto legítimo e verdadeiro. A partir dessa metáfora, Sócrates vai caracterizar a sua prática de conduzir as investigações. Embora estéril em matéria de conhecer, ele se diz capaz de guiar a alma dos jovens a um conhecimento. Um fruto legítimo e verdadeiro. A arte de interrogar e responder os outros sem revelar sua opinião, permitindo que o interlocutor reflita sobre suas próprias questões. Todavia, apesar dessa citação descrever a maiútica, ela não nos impede de pensar também a dialética platônica. Porque na medida em que no corpus platônico não se pode distinguir o que é Sócrates de Platão, o modo com o qual Platão partureja opiniões em seu diálogo, teorizando a dialética, fornece um quadro dramático, focado em aspectos diversos que comungam sobre um único núcleo. Ele constrói um método próprio para o seu comunicar filosófico, desenvolve e teoriza o método dialético que tem sobre um de seus aspectos introduzir a dinâmica da oralidade na escrita, formulando a partir da relação entre linguagem oral e escrita um convite à investigação filosófica, um escrever pensando. A investigação dialética, portanto, pretende buscar a verdade por meio do diálogo, seguindo corretamente o método, fornecendo não só uma linguagem lógica, mas um consenso entre interlocutores do diálogo. No Teteto, a questão acerca da episteme introduz a questão principal, mas abre interrogações sobre diversos temas ligados à mesma. A linguagem é o principal ponto para compreender a investigação dialética tratada, e a negligência relativa aos vocábulos e expressões. Sem esse investigar rigoroso, não é possível alcançar o conhecimento. Assim, logo no início do diálogo, Sócrates vai perguntar ao jovem Teteto o que é conhecimento. E aí o jovem Teteto vai dizer, conhecimento é tudo que eu aprendo com o Teodoro. As artes matemáticas, a geometria. Mas aí Sócrates vai dizer, mas você está sendo muito bondoso comigo, porque eu estou lhe perguntando o que é o conhecimento e você está me dizendo que conhecimento é uma gama de artes particulares. E aí, indo para a questão da analogia, já que essa parte Sócrates vai usar de uma analogia logo nessa primeira resposta, para dizer, Teteto, se alguém me perguntasse o que seria a lama, ele respondêssemos, a lama dos ceramistas, a lama dos fabricantes de tijolos, não estaríamos assim ridículos? O que de fato seria a lama em comum a todos os casos? E aí Sócrates mesmo vai responder que a lama nada mais é do que terra mais água. Neste caso, a gente vai perceber que a analogia vai aparecer na investigação dialética com o objetivo de interligar sensível e inteligível. A partir de exemplos sensíveis, Sócrates vai instigar o jovem a pensar o inteligível, a pensar o que é realmente essa unidade que está disposta na multiplicidade. Quando Sócrates diz que a lama nada mais é do que terra mais água, ele vai instigar o próprio jovem a pensar essa unidade que há intricada nessa multiplicidade de terra mais água. E aí, nesse passo, que é o passo 147, Sócrates ainda vai trazer outra analogia, que também é a analogia da potência matemática, porque para pensar a mesma questão, essa unidade entrelaçada na multiplicidade. Por quê? Visto que há um diverso número de potências matemáticas, onde se encontraria a unidade comum a todos os casos? Eu chamo a atenção nesse caso para a utilização de duas analogias, que é essa da lama, que é uma analogia intrinsecamente sensível, e a analogia da potência matemática,
que é uma analogia inteligível para pensar o próprio inteligível também. A lama e a potência matemática, como eu acabei de dizer, são duas imagens, uma no campo sensível, uma no campo inteligível, que Platão vai utilizar para realmente pensar essa questão da unidade disposta na multiplicidade. Nesse sentido, essa coisa de perguntar e responder vai refletir a especificidade que permite à alma, mediante a si mesma, discernir aquilo que é comum a todas as coisas. E este atuar da alma por si mesma, na busca daquilo que é comum, consiste no raciocinar sobre as afecções. Assim, é possível sustentar que Platão descreve duas atividades da alma ao pensar o método dialético no Teteto. A primeira vai ser aquela na qual a alma vai atuar com os órgãos dos sentidos, e a segunda vai ser aquela na qual a alma vai atuar por si mesma no exercício da razão. E aqui é um ponto que eu quero defender, que é um ponto que Giovanni Cassartano defende, que esse raciocinar da alma, interpretado por Platão, não é como um silogizar aristotélico, mas é um estabelecer de analogias entre experiências sensíveis, um trabalho de reflexão e identificação dos comuns, as experiências sensíveis, que são resultado de uma atividade pensante. Muito mais que um silogizar, é uma atividade que a gente pode entender como um analogizar. E essa atividade pensante que Platão elabora, no que consiste a arte dialética, quando ele usa da analogia como recurso, ela vai distinguir as opiniões, criando critérios que vão permitir essa alma organizar e entender esses critérios que estão expostos na multiplicidade. E esse raciocinar que a gente vai encontrar no Teteto, a partir de relações estabelecidas entre o sensível e o inteligível, vai ser analógico. E a analogia ela vai atuar quando a alma é capaz de raciocinar sobre as afecções. Ela vai conectar duas dimensões distintas, partindo do sensível para a unidade implícita nele. Ela constitui um instrumento de descoberta de um termo desconhecido, da diagonal no campo da matemática e da unificação do múltiplo na filosofia de Platão. O termo médio das analogias exposto por Platão tem a pretensão de levar a conhecer algo desconhecido. Nestes termos, a analogia é parte do processo que permite o conhecimento. E como podemos constatar em 186, já vou terminar, calma. O conhecimento não está nas sensações, mas no raciocínio sobre elas. Pois é por aí, pelo que parece, que é possível alcançar a entidade e a verdade. Pois quando a alma se põe a examinar sobre as afecções, em busca de suas causas, o conhecimento pode ser alcançado. A analogia é um recurso do pensamento, na medida em que ela auxilia este a distinguir as partes que conformam todo, e quando este caminho é percorrido na investigação, ele é dialético, pois é por meio dele que se é possível alcançar a verdade. Acabei. Obrigada. Muito obrigado, Paula, pela apresentação. Agradecemos tanto a Paula quanto a Jéssica. A gente pode abrir agora um bloco de perguntas e respostas, que vai durar até 3h15. Então, se vocês quiserem se inscrever, podem colocar no chat, tanto para perguntas para a Paula quanto para a Jéssica. E se vocês quiserem também, pode fazer perguntas por voz e pedir para abrir o áudio. Aí fica a critério de vocês. Gente, eu não tenho muito tempo, não. Eu tenho que faltar no trabalho daqui a pouco. O pessoal está agradecendo aqui, Paula, no chat. Você não pode ver. Eu que agradeço. Se alguém tiver pergunta, pode colocar logo. Se que Paula está com pressa. Se quiser, eu mesmo posso fazer uma pergunta para Paula. Calma que minha cabeça de planetária tá meio barreada. Deixa eu ver se o pessoal se interessa a fazer perguntas agora. Pode abrir a câmera, gente, não precisa de timidez, não. E às 13h15 a gente começa o bloco com as 3 últimas apresentações.
Oi, boa tarde, me ouve? Boa, ouve sim. Eu me chamo Rômulo e eu gostei muito da apresentação das duas, né? Mas eu tinha uma pergunta, uma consideração para a Ana, a respeito do trabalho dela da questão da analogia como uma parte do exercício dialético do Platão. Eu queria saber, eu não sei se ela contemplou isso na pesquisa dela, mas eu queria saber se ela, de alguma forma, relaciona isso talvez a veia poética do Platão, né? Porque o Aristóteles ele é bem mais técnico, né? Os textos do Aristóteles são bem áridos, né? O do Platão não, o Platão usa esses recursos. Então, eu queria saber se ela vê isso como a possibilidade de estar fundamentado nessa veia poética do Platão, né? Que ele foi poeta antes de ser filósofo. Sim, sim, Rômulo. Obrigada também por isso. O meu professor de grego me falou isso ano passado. Só que, assim, o meu trabalho, eu queria voltar muito mais para a questão da matemática. Porém, eu penso em mais para frente, porque a poética com Platão é algo bem, bem trabalhoso, que eu teria que me debruçar muito mais. Mas é uma coisa que eu não deixo de pensar também, que eu tenho vontade de trazer, mas que vai demandar mais tempo. Mas muito obrigada. Muito obrigada. Alguém mais tem perguntas? Eu poderia fazer uma pergunta por enquanto, enquanto vocês vão formulando. Vou fazer uma pergunta para a Ana Paula. Sim, gente, pessoal, no chat tem uma lista de presença para que vocês possam assinar, para poder receber depois o seu certificado. Então, dê uma olhada no chat aí, todo mundo. Quem tiver celular também ative para poder ver. E eu faria uma pergunta para a Paula, no sentido de que você estava analisando muito bem passou um carro aqui. Se fosse na análise, utilizando a analogia como um recurso, talvez, me parece imagético, talvez, do texto do Platão, como um recurso retórico que ele usa para poder alcançar a dialética. E a minha pergunta seria muito perguntar de que modo a gente pode pensar que o método, utilizasse de imagens ou o método matemático possa servir como também um método filosófico. Se isso, porque na própria estrutura da dialética, você pode me corrigir se estiver errado, a parte mais superior da linha já é depois da matemática. Então, de que modo isso serve de apoio à estrutura de um método matemático, como no caso da analogia, que a gente sabe que é formalmente inválida como argumentação, se a gente seguir a linha da lógica, de que modo poderia pensar que a matemática possa servir como modelo para a gente poder pensar o método filosófico? Essa é a dúvida que me corre quando eu ouço sobre isso. Ou se não simplesmente seria a analogia como recurso retórico, meramente textual, como sugere Rômulo, de ser um recurso poético, talvez. Poder, talvez, fazer como você sugeriu, de parir ideias ali, ou se é um método mesmo que os filósofos possam se pautar para poder construir filosofia. Então, a analogia em Platão, ela não tem essa pretensão de dizer, isso aqui é verdadeiro ou falso. É como eu afirmo na minha pesquisa, né? Ela não é como um silogismo aristotélico, de estabelecer aquelas coisas, de você saber, isso poder analisar logicamente. A analogia é meramente um recurso do discurso platônico. Pode ser só platônico ou, como os grandes filósofos aí gostam de imitar o Platão, pode ser também utilizado por outros, eu acho. Não tenho certeza também. Alguém tem mais perguntas? Tanto para o texto de Paula quanto de Jéssica? A gente tem tempo ainda, gente. Se vocês quiserem também usar esse tempo para poder ir tomar uma água, ir no banheiro, é o tempo que a gente tem até a próxima apresentação. Mas não sei. Ian, vou fazer só uma consideração, pegando o gancho um pouco do comentário do Rômulo. Uma defesa do Aristóteles, não que ele precise, não que eu deva defendê-lo, mas já fazendo. Infelizmente, a gente não conheceu o lado poético do Aristóteles, né? Só chegou até a gente os textos técnicos, que eram os textos da sua própria academia. Então, né, há relatos de que o Aristóteles ele também tinha uma veia bastante poética, digamos assim, né? E que, inclusive, ele era um exímio orador.
né, ele tem discursos também que chegou até nós apenas pequenos fragmentos que não nos deixa ter uma noção do que seria esse outro lado da escrita do Aristóteles. E enquanto a Ana estava apresentando, eu estava pensando justamente como que é interessante, porque enquanto, né, ela fala de analogia em Platão, a metáfora em Aristóteles também tem uma grande importância, tanto na arte poética quanto na arte retórica, né? Então, tem um texto bastante interessante do Paul Ricoeur chamado Metáfora Viva, em que ele fala bastante disso. Eu acho que, de certa forma, tem um pouco a ver com o que a Ana pesquisa também. Só isso, só defendendo Aristóteles, não que eu deva, não que ele precise, não que ele mereça, mas já fazendo. Muito obrigado pela contribuição. Se vocês quiserem também comentar mais aspectos dos seus textos, já que tem tempo ainda, pode vir a calhar, aproveitando o espaço ainda que temos aqui. Já que ninguém quer fazer perguntas? Vamos ver se alguém se anima aqui a fazer mais perguntas. Questões? Lembre-se de se inscrever no formulário, gente. Lembrar sempre de presença que está no chat. Mas é isso. Vamos dar o tempo aqui. Então, 15 minutos mais. Pode, vamos, faz pergunta, por favor. Eu vou precisar sair às 3, tá, gente? Tá certo. Se ninguém se animar a fazer perguntas, a gente pode começar a adiantar a próxima apresentação às 3. O que acham? Quem é o próximo que vai apresentar? Deixa eu olhar aqui. No caso, seria Raoni Salvador. E aí, se ele se animar a apresentar às 3, a gente pode começar. Daqui a pouco. Deixa eu ver se ele saiu agora da reunião. Olá. Olá. Estão me ouvindo? Sim. Estão me escutando certinho? Sim, sim. Ótimo. Deixa eu só habilitar a minha câmera. E a gente pode começar, se for o caso, se preferirem, às 3. Pronto, a gente pode começar às 3, se você quiser. Ainda são 2h55 aqui. Ainda tem tempo para você se organizar, então, se for preferível para você. Perfeito. Eu inicio a exposição. Até mais. Tá certo. Então, a gente vai adiantar um pouquinho o horário. 4 minutos, então podem se organizar. Ir no banheiro, beber uma água. A gente começa a próxima apresentação às 3 horas. Certo? Hilton queria perguntar alguma coisa que apareceu aqui. Júlia estava perguntando. Se quiser, pode ter, ainda tem tempo. Acho que a Ana Paula saiu, mas Jéssica ainda está presente na reunião. Alô, estão me escutando? Sim, sim. Então, me chamo Isaac, eu estava aqui acompanhando a apresentação das duas, né, aproveitando que a Jéssica ainda está aí presente. Tem uma parte do texto que ela falou sobre o patos funcionar como uma espécie de um acessório. Eu queria só que ela desenvolvesse um pouquinho mais essa ideia, porque acabou que na hora eu me perdi um pouquinho ali nas ideias. E aí, se ela pudesse desenvolver um pouquinho mais para eu poder compreender melhor. Certo, Jéssica? Oi, Newton. Vou tentar desenvolver no pouco tempo que resta, mas é o seguinte, existe uma certa ambivalência no tratamento das emoções, né, do patos, no caso, na retórica aristotélica, porque lá no livro 1, ele vai já falar de cara que as emoções são meros acessórios. Isso porque ele considera, assim como Platão, né, que foi o seu mestre, que a retórica ela também, né, pode ser corruptiva, ela também pode perverter o indivíduo, tirá-lo do caminho da razão, enfim.
E ele justifica que a retórica até então, né, ou a retórica anterior a ele, era corruptiva justamente porque os oradores, eles apenas, né, consideravam o elemento emocional. Então, a retórica do Górgias, do Tísias, enfim, de outros grandes oradores lá da Grécia Antiga, era uma retórica que era muito apelativa emocionalmente e deixava de considerar o argumento lógico como algo que pertença também ao discurso. Então, existe essa certa ambivalência na maneira como Aristóteles trata as emoções na retórica, porque ao mesmo tempo que ele coloca ela como uma prova de convicção, né, ao lado do logos e do ethos, ele também diz que ela não deve ser a principal, que inclusive numa escala hierárquica o logos deve vir em primeiro lugar e depois o ethos e só num terceiro lugar as emoções. Mas, por outro lado, também, né, ele faz o livro 2 da retórica, basicamente mais que a metade do livro, para falar sobre as emoções, né, inclusive é considerado uma espécie de sistematização da teoria das emoções dentro da obra do Aristóteles, e para ele vai ter uma importância justamente por essa possibilidade que as emoções oferecem de mudar o juízo, né? Quando você quer convencer o interlocutor, quando você quer convencer a audiência da sua tese, usar da emoção pode ser proveitoso, né? Para que o seu argumento seja persuasivo. Acho que é isso. Talvez eu tenha explicado, talvez não. Muito obrigado, Jéssica. Ótimo, consegui compreender bem melhor. Obrigado. Por nada. A Raoni já está pronta, a gente pode começar então talvez o segundo bloco de apresentações, com Raoni Salvador da UFMG, apresentando sobre a persistência de um conceito, esfera pública e legitimidade. Quando a Raoni quiser, pode ligar o microfone e começar a apresentação. Estou contando o tempo. Então, estão me escutando? Porque eu tive alguns problemas com a entrada de som do computador, então, obrigado, Ian. Eu a princípio imaginei em fazer algo mais livre, mas em decorrência do tempo, eu imagino que seja mais proveitoso seguir a leitura de um texto, e, enfim, parabenizo, acho, antes de tudo, a organização do evento, e especialmente ao pessoal, né, do PET, e, enfim, mobilizou esse espaço, e sendo este um espaço importante, né, de troca das nossas pesquisas. Então, eu inicio a pergunta e conto com as perguntas posteriormente, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Estou abrindo aqui. Sob a perspectiva de um novo modelo de teoria crítica, o marco teórico da reconstrução normativa reposiciona, a partir dos anos 70, toda a herança da primeira geração de pensadores críticos voltados para o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. A ruptura com a filosofia da consciência e a elaboração do paradigma linguístico pragmático para a compreensão comunicativa dos atos de fala orienta o modo com que Habermas se aproxima e se distancia da tradição. Se, por um lado, considera parcialmente o diagnóstico de tempo dos anos 30, no qual Adorno e Horkheimer refere-se à dominação pela racionalidade instrumental no contexto do capitalismo avançado nas sociedades de massa, cuja crescente diferenciação das esferas de coordenação, ressoando a tese weberiana, desponta para uma complexificação social por ética, por outro, buscará, no quadro de sua teoria comunicativa, a reformulação das formas de fazer-se crítica que supere as aporias da primeira geração. É a partir da diferenciação de dois modos de reflexão que fará no pós-fácil da segunda edição de Conhecimento e Interesse, um livro de 68, que Habermas evidenciará pela primeira vez a abordagem que colocará em distinção a primeira geração. Perguntando-se sobre as condições de possibilidade implícitas na razão prática que observamos na comunicação entre indivíduos da sociedade, o autor buscará reconstruir um sistema de regras gerais, linguísticas, portanto, como base geral de referência para a crítica da comunicação sistematicamente distorcida
na esfera pública, com a expectativa de extrair os ideais emancipatórios pressupostos na própria racionalidade comunicativa dos atos de fala. Essa posição, que o fará identificar dois tipos de razões distintas nas ações dos sujeitos da linguagem, o levará ao conceito mesmo de uma sociedade dividida em dois níveis, o mundo da vida e o sistema. O mundo da vida, o primeiro, norteado por valores e ações voltadas para o entendimento, e o segundo, o sistema, voltado para a ação estratégica baseada no princípio da eficaz. Surge dessa distinção, desde então, uma dinâmica entre os dois níveis que ganhará consequência em toda a obra habermasiana. Entrando propriamente já nessa contextualização mais geral, entrando mais propriamente no tema, com o assim chamado redescobrimento da sociedade civil nos anos 80, e o acúmulo com que se seguirá da elaboração de sua teorização da ação comunicativa, bem como o esforço de metabolizar as observações dos seus críticos, Habermas introduz de modo paradigmático, em 1990, a nova edição de mudança estrutural da esfera pública. Reposicionando-se em relação ao debate em que se engajaria no livro publicado pela primeira vez em 62, Habermas realiza, na breve introdução, o levantamento das principais contribuições ao debate desde então, o que levaria já em 82, com a publicação de Direito e Democracia, entre faticidade e validade, a reformular consideravelmente a função da esfera pública na relação entre sociedade civil e sistema. A reformulação da categoria de esfera pública contempla dois sentidos no prefácio de 1990, referente ao seu conteúdo ampliado com base no alargamento de sua infraestrutura, que se torna mais ativa, e no reposicionamento da categoria no quadro de uma teoria democrática de corte deliberativo baseada na relação entre sistema e mundo da vida. Essa reformulação, por outro lado, procura mediar a relação entre dois modelos de esfera pública. No primeiro momento, o modelo de sitiamento de esfera pública, e no segundo, o modelo de eclusas, presente em Direito e Democracia. No primeiro modelo, temos a caracterização do conteúdo da esfera pública, com enfoque sobre os processos de formação da opinião e da vontade política, por meio do uso público da razão. Nele, os cidadãos procuram influenciar o poder político sem pretensões de conquista do aparato político, sobre o qual se toma as decisões. Seu esforço se daria somente pelo interesse crítico que marca o modelo de sitiamento e confere ao público uma posição meramente reativa, dada a compartimentalização da esfera pública, que delega aos atores espaços limitados. Nesse modelo, ainda ressoando em alguma medida a tese de 62, em mudança estrutural da esfera pública, prevalece a estilização de um tipo ideal de esfera pública não manipulada. No segundo modelo, o modelo de eclusas, mantendo ainda a ideia de mediação, a esfera pública amplia seu poder de influência, Em decorrência do surgimento dos meios de comunicação de massa e de crescente disputa de poder por interesses privados, o modelo de eclusas busca dar conta de uma realidade em que a esfera pública não só é mais somente vista por seu princípio crítico, reativo, presente no primeiro modelo, mas também por um processo manipulativo no qual os atores sociais buscam alcançar, por meio de ações estratégicas, o centro da tomada de decisões. Há uma dubiedade naquilo que esse modelo de esfera pública busca compreender. Ao mesmo tempo em que parece ligado à teoria deliberativa de democracia, legitimando o poder político por processos cada vez mais participativos de comunicação ligados ao mundo da vida, permite também o diagnóstico da disfuncionalidade da esfera pública liberal colonizada por imperativos sistêmicos. Com a publicação de Direito e Democracia, em 1992, Habermas posiciona o modelo de eclusas no quadro de uma teoria discursiva da democracia e do direito. Descrita enquanto rede adequada para a comunicação de conteúdo, a esfera pública passa a ser compreendida como espaço social em que grupos articulam suas experiências de injustiça e procuram fornecer razões públicas para suas demandas, com pretensões de influenciar com pretensão de influência no poder político. Desse modo, a esfera pública torna-se ativa em relação ao sistema político, informando sobre o contexto de um mundo da vida racionalizado, onde encontramos concepções concorrentes de vida boa. É precisamente da eticidade constitutiva do mundo da vida presente na sociedade civil que a teoria normativa de democracia irá extrair a força social de integração da ação comunicativa. Contudo, como faz notar Habermas, abro aspas, as energias geradoras
da solidariedade desses contextos vitais não se transfere imediatamente ao plano político dos procedimentos democráticos para equilibrar poder e interesses, fecho aspas, para o Habermas. No quadro de uma democracia deliberativa, dado o pluralismo das sociedades pós-convencionais e a ausência de um consenso substancial de valores, cabe assentar no processo de deliberação pública as condições de legitimidade do sistema político. Rompendo com a concepção russeliana de vontade geral, a democracia procedimentalista transfere a fonte de legitimidade para uma deliberação comum a todos, em que não é mais a vontade predeterminada dos indivíduos a legitimar as decisões, mas o processo de formação da própria deliberação na esfera pública por meio de regras acordadas. Em vista disto, o próprio direito se estabelece como resultado da própria deliberação geral, que inclui, segundo Hurion, abraços por Hurion, o processo que antecede as tomadas de decisões e informa a própria vontade política, fecho aspas. Nessa breve descrição da concepção de democracia normativa, salta aos olhos o caráter público do processo deliberativo. A formação da opinião e da vontade política dar-se-á no contexto da esfera pública, um processo de racionalização do poder político, como resultado da ação comunicativa pelo qual Habermas busca conectar discurso e razão a fim de expor a dimensão reflexiva da linguagem. O diálogo público cumpre o papel de desenvolver as razões dispostas pelos atores sociais por meio do choque de opiniões que conduzem ao esclarecimento recíproco através de uma série de procedimentos que levam ao surgimento de uma opinião pública racionalizada. A ideia de esfera pública é assumida como princípio e locus da legitimação do poder político. É precisamente no espaço público que se manifesta não só o problema da legitimação, ligado à noção de soberania popular, como o princípio de consentimento capaz de fundar e legitimar o poder, mas do próprio problema da integração social que se encontra no cerne da teoria da modernidade habermasiana. Portanto, com a publicação de Direito e Democracia, livro de 92, que a categoria de esfera pública incorporada às teorias da democracia e do direito passa a ocupar o centro da arena política na qual se desenrola um processo de poder. Tanto o direito quanto a política, segundo Habermas, passam a servir como uma espécie de tapa-buraco no contexto em que, com a crescente racionalização das esferas de valores na modernidade e a consequente diferenciação entre sistemas com legalidades próprias e intransponíveis, os integradores sociais fracassam. Buscando encontrar na ação comunicativa uma força social que pudesse ser integradora da solidariedade e que encontrasse nas condições transcendentais dos atos de fala a normatividade das ações voltadas para o entendimento no processo deliberativo, Habermas irá salientar, contudo, a insuficiência dessa perspectiva. De acordo com ele, abraços para o Habermas, a força social integradora da solidariedade, que não pode ser extraída apenas de fontes do agir comunicativo, deve desenvolver-se através de um amplo leque de esferas públicas autônomas e de processos de formação democrática da opinião e da vontade institucionalizados através de uma Constituição e atingir os outros mecanismos de integração social, como o dinheiro, o poder e o poder administrativo através do médium no direito. Fecho aspas. Portanto, como faz observar Habermas, a fonte do agir comunicativo, lastreadas nas normas implícitas dos atos de fala da linguagem natural, não garantem por si só a força integradora da solidariedade. O que significa dizer que para que as ações comunicativas ganhem corpo, ou seja, que influenciem decisões institucionalizadas, ou mesmo deliberações legislativas, faz-se necessário que seu fluxo comunicativo se desenvolva através de um amplo leque de esferas públicas autônomas. Nesse sentido, é nas esferas públicas independentes, portanto, não distorcidas pelo poder, na periferia do mundo da vida, que a ação comunicativa pode garantir a transformação do fluxo comunicacional em poder comunicativo, por meio da formação da opinião e da vontade política em processos democráticos, onde os atores buscam influenciar o sistema político. Contudo, a opinião pública transformada em poder comunicativo, escreve Habermas, não pode dominar por si mesmo o uso do poder administrativo, restando somente a pretensão de direcioná-lo. Não podendo ser identificada como uma estrutura normativa que se diferencie por competências específicas, a esfera pública, segundo Habermas, constitui principalmente uma estrutura comunicacional do agir comunicativo orientado pelo entendimento, sendo o espaço social produzido como efeito do agir comunicativo, sem estar, contudo, ligado necessariamente a uma função ou conteúdo específico,
Sendo espaço social de uma situação de fala compartilhada intersubjetivamente, o conceito de esfera pública está ligado a uma série de processos de comunicação entre atores que negociam suas razões entre si. A qualidade desses processos, por outro lado, não é medida pela produção de generalidade, ou de outro modo, uma circulação ampla de mensagens, ou ainda que essa difusão possa garantir a inclusão dos participantes. A formação da opinião pública, como resultado desse processo de comunicação, não é representada em um sentido estatístico. Em direito e democracia, propõe Habermas, o sucesso da comunicação pública entre atores sociais mede-se por critérios formais do surgimento de uma opinião pública qualificada. A qualidade de uma opinião pública, escreve ele, constitui uma grandeza empírica na medida em que ela se mede por qualidades procedimentais de seu processo de criação. Desse modo, sob uma perspectiva normativa, a qualidade dessa opinião torna-se uma medida para a legitimidade de influência exercida por opiniões públicas sobre o sistema político. Mesmo reconhecendo que a influência fática e a influência legítima não coincidem, Habermas encontrará nesses conceitos a possibilidade de mensurar empiricamente a relação entre influência real e a qualidade procedimental de opiniões públicas. Descartes, os diferentes atores que coabitam o espaço público lutam por influência na esfera pública. Não podendo ser produzida pela mera vontade dos atores, ela se mantém latente independentemente de qualquer condição. Como estrutura autônoma constituída, ela é um pressuposto que deve ser reconhecido e assumido de antemão por qualquer tipo de interesse que queira influenciar a opinião pública. Mas, no entanto, o que significa dizer precisamente que a esfera pública permanece autônoma, mesmo quando nos é dado perceber o seu domínio por imperativos sistêmicos, como é o caso do uso do dinheiro na barganha de interesses? A esfera pública, enquanto espaço social, instituído intersubjetivamente através de atos de fala, está intimamente ligada aos contextos comunicacionais de indivíduos privados. Em sendo assim, ela congrega uma pluralidade de valores que compõem o mundo da vida em suas diferentes concepções de vida boa. Desse modo, abro aspas para o Habermas, a esfera pública retira seus impulsos da assimilação privada, fecho aspas, ao buscarem na esfera pública uma interpretação para o sofrimento pessoal por meio de uma linguagem comum, esses indivíduos privados, em relação uns aos outros, passam a constituir a infraestrutura da esfera pública. É nesse sentido, portanto, que o conceito de esfera pública pode-se conservar seu princípio crítico, consequentemente reflexivo, como um ideal normativo, na medida em que é fruto de uma ração incorporada numa linguagem compartilhada que possui como pressupostos pragmáticos de base a inclusividade, distribuição simétricas das liberdades comunicativas, condição de franqueza, ausência de constrangimento externo ou interno da estrutura da argumentação, sem se deixar confundir com obrigações morais, dado seu aspecto performático e contrafático. Por vez, fica patente que os critérios os quais Habermas, citado por Vélez, se refere, devem orientar a construção normativa de uma democracia deliberativa. Para a finalidade dessa apresentação, concluo apressadamente a importância de uma análise aprofundada do fenômeno da esfera pública para a compreensão das condições de possibilidade de uma democracia deliberativa que busca extrair sua normatividade dos próprios processos de formação e aprendizagem já presentes na esfera pública. Termino a minha exposição aqui e obrigado a todos. Obrigado, Rani. Agora a gente teria a próxima apresentação, se Alisson estiver preparado para poder fazer, e a gente encerraria esses 2 blocos e abriria para as perguntas e debate. Agora, eu não sei porque a gente pediu para adiantar a Rani, não sabemos se Alisson também está pronto. Vamos ver se ele responde. Oi, gente, boa tarde, vocês me ouvem? Sim, sim. Estou pronto, sim, posso apresentar. Pronto. Então, assim que você quiser, eu estou cronometrando o tempo aqui. Tá ótimo. Deixa eu só... Primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou utilizar aqui alguns slides para apresentar, então, minha tela, só para a título de poder guiar mesmo e mostrar alguns pontos. Me avisem se vocês não estiverem vendo ou se não estiverem me ouvindo bem também, por favor. Dá para ouvir bem, dá para ver sim aqui. Beleza. Então, primeiramente, eu quero agradecer a
a organização do evento, né, pelo aceite da apresentação do projeto. Essa é uma pesquisa inicial, enfim, que eu estou em processo de mapeamento, né, do tema. Então, o que eu vou estar trazendo aqui é basicamente um quadro geral, né, um quadro significativo das contribuições recentes para o debate, né, um resumo. E, enfim, por fim, eu vou estar fazendo algumas considerações acerca do debate de um modo geral, né, desses conceitos, das categorias raciais, e talvez também uma possível contribuição para a reflexão, né, tanto transnacional quanto brasileira, sobre a realidade, enfim, racial, nesses temas apresentados. Então, eu vou estar tentando fazer algo mais fluido, mais aberto, enfim, vou estar seguindo aqui um cronogramazinho, mas espero conseguir, né, apresentar tudo dentro do tempo. Então, a noção de raça, né, ela é um termo é uma expressão que vem sendo discutida há muito tempo em áreas como antropologia, ciências sociais, biologia, e até mesmo na filosofia, né, desde os primórdios conceituais, da maneira que entendemos hoje, né, a noção de raça. A filosofia teve, inclusive, um papel importantíssimo na construção e na validação desse conceito, né, no período moderno. Quase na completude das formulações modernas, como argumentam autores como Paul Giro e até mesmo Achille Mbembe, a raça foi um dispositivo de controle e dominação, de objetificação dos corpos e, principalmente, de genocídio. Muitas águas teóricas passaram, diferentes experiências históricas marcantes que envolveram a manipulação deste conceito, dentro do contexto, por exemplo, do colonialismo, do experimentalismo moderno, né, do racismo científico, de eventos, né, de expressões como da frenologia, do próprio eugenismo, de projetos nacionais, tanto de segregação quanto de branqueamento racial, como foi o caso do Brasil. E, enfim, né, a gente traçando essa historiografia do conceito, muitas respostas foram dadas a todas essas formulações, inclusive no período moderno, né. Por exemplo, a gente tem um ensaio que é bem marcante do francês Arthur de Gobineau, e em tradução em português seria da igualdade das raças, né? E no mesmo período houve a resposta do teórico haitiano Antenor Firmin, né, escrevendo um ensaio também exatamente o contrário da igualdade das raças humanas, né, em resposta ao projeto de Gobineau, né, do eugenista do Gobineau, estabelecendo a superioridade da raça branca, da raça ariana, né, que, enfim, veio posteriormente a ter diversos desdobramentos em projetos políticos e outras teorias. No entanto, no meu intuito aqui na apresentação é expor, né, o quadro conceitual e a configuração do debate mais contemporâneo dentro da filosofia, de caráter analítico, principalmente, e no sentido bem amplo, que discute, em termos de uma metafísica, as categorias raciais. Então, aqui, para explicar um pouco meu título, eu estou falando de ontologias sociais, né? Só que a discussão que vem antes no campo metafísico é pensar como desambiguar a noção de raça, os termos de categorias mais gerais, como tipos sociais, ou tipos naturais, ou biológicos, ou, em outros termos, é pensar que tipo de entidade é a raça. Ou ainda, como pergunta, né, o que eu compartilho com diversos outros indivíduos que me faz pertencer ao conjunto de determinado grupo racial. E, para começar a falar disso, né, é preciso falar de uma expressão, né, de um conceito, de um paradigma fundamental na teoria da raça, que é o racialismo, né, que não pode ser confundido com a própria expressão de racismo, né, de esse dispositivo de dominação, enfim, né, de relação de poder, também como racismo individual, né, particular, como uma atividade, como uma injúria racial. E o racialismo, como está colocado aí, é uma visão, né, segundo a Piaget, o filósofo anglo-ganês, né, que é uma Piaget, é a visão de que poderíamos dividir os seres humanos em pequenos números de grupos chamados de raças, de modo que esses membros desses grupos compartilhassem entre si certas características fundamentais, hereditárias, físicas, morais, intelectuais e culturais, de modo que eles não compartilhassem com o membro de qualquer outra raça, né. Então, a principal característica do racialismo, coloca a Piaget, é uma espécie de essencialismo, né, que cada raça teria uma essência própria ali, enfim, que definiria não só, né, as predisposições genéticas, né, morfológicas, fenotípicas, mas também o próprio comportamento, né, uma espécie de uma sociobiologia da raça. Ainda sobre racialismo, a gente pode então definir a partir do filósofo Ron Malone, que, né, é a perspectiva que sustenta que as raças compartilham essências biocomportamentais, propriedades naturais e talvez genéticas subjacentes, de modo que
são características biológicas hereditárias, como já foi dito. 2, são compartilhados por todos e apenas os membros de uma raça. E, por fim, explicam o comportamento, predisposições culturais e fenotípicas de pessoas individuais e grupos raciais. Essa postulação, ela, né, do debate contemporâneo, ela foi abandonada, né, e por isso, muitos autores, inclusive o Romalon, que eu citei aí, ele fala que, né, o pré-requisito, né, a premissa do debate contemporâneo é a rejeição do racialismo, que é o racialismo que é a premissa fundamental da hierarquização racial, enfim, né, todo tipo de pressão, teoria de pressão racial que a gente teve nesses contextos históricos, né. E um dos principais paradigmas dentro do campo biológico, do campo da genética, né, que fundamentou, né, e muitos usam ainda hoje, para explicitar a realidade biológica, né, a realidade da não essencialização das raças humanas, é o trabalho do geneticista Richard Leonte, né, esse artigo de 72, em que ele demonstra que, enfim, a variabilidade genética interracial, ou seja, entre raças, ela é menor do que a variabilidade genética intrarracial, ou seja, dentro de uma população genética, a variabilidade genética, né, as diferenças genéticas, morfológicas, fenotípicas, ela é maior do que entre, né, os chamados grupos raciais, né, que foram estabelecidos lá pelas teorias racialistas iniciais, né, divididos em conjuntos continentais, geográficos, etc. E deixa eu seguir aqui. Então, a partir desse premissa do consenso ontológico, como o Malon chama, a gente pode, então, tentar identificar, né, enquadrar quais são as principais perspectivas, os 3 grupos mais gerais que discordam, né, fundamentalmente sobre o caráter metafísico da raça. Né, e eles são, o primeiro, o ceticismo racial, que é a visão de que raças não existem em última instância, né, também podemos chamar de um certo nominalismo racial, né, e também pode dizer que as raças são uma espécie de ficção, um construto mental, enfim, não tem nenhum tipo de realidade, tipo de referente no mundo real. E a segunda seria o construcionismo, que apesar de negar, enfim, a realidade biológica da raça, qualquer tipo de determinação genética, de disparidade ou de diferenças fundamentais, essenciais, argumentam que as raças são de alguma forma construídas socialmente, né? Então, um construto racial, e, né, existem diversas variações de construcionismo racial, a gente vai ver algum deles aqui. E, por fim, o naturalismo racial de população, que é a perspectiva que as raças podem existir como populações biologicamente distinguíveis, embora não tenham um significado social biologicamente determinado, como sustenta o racialismo, né? Então, existem muitos autores que ainda, em diversas abordagens, diversas áreas, né, como por exemplo, na medicina, que trabalha com medicina racial, por exemplo, né, mapeando predisposições genéticas, enfim, condições de doenças, enfim, em determinados grupos sociais, né, vão argumentar que existem, enfim, alguns tipos de predisposição, dada, inclusive, né, toda uma espécie de cadeia genealógica, né, a partir de que, enfim, isso tem certa influência, né, e dá para falar, enfim, ainda que não em termos essencialistas, dessa divisão a título de uma boa prática médica, né. Isso ainda assim tem muitos críticos, né, tem muitas complicações, e, enfim, várias outras abordagens. Agora, outro campo importante, né, que é preciso, e muitas vezes eles se confundem, muitas vezes autores apresentam suas teses sem explicitar, né, a diferença desses dois lados, né, desses dois campos, é a perspectiva normativa, né, o caráter normativo de algumas teorias, né, que diferem um pouco do caráter simplesmente metafísico, né, que seria um caráter simplesmente descritivo, dizendo que raça a nível mais fundamental, né, essas categorias mais gerais, né, da metafísica. Então, a perspectiva normativa ela vai ser apontamento sobre o que raça deve ou pode ser, né? O que a gente tem que fazer com raça. E o primeiro, a gente chama de eliminativismo, que, principalmente para os céticos raciais, uma vez que raça não existe, biologicamente falando, seria falso e enganoso continuar a usar o discurso de raça como se existisse. Então, eles defendem uma exclusão do vocabulário racial, né, das categorias raciais, do uso comum, da ciência, enfim, de todo o dia a dia.
O conservacionismo racial, né, principalmente colocado por construcionistas e naturalistas, que diferem muito radicalmente de si, sustenta que o conceito de raça refere-se a algo real no mundo, e eles normalmente apoiam, explicitamente, a conservação de alguma versão desse discurso social. Né? O conservacionista vai dizer que a raça é construção social, e o naturalista racial vai dizer que existem, enfim, né, condições biológicas, ainda que superficiais, como fenotípicas e morfológicas, que é possível fazer esse agrupamento. E o reducionismo racial, que é uma menos discutida, menos né, as duas primeiras são as mais colocadas como no embate, é uma perspectiva de que rejeita a noção de raça biológica também, mas a substitui por outras noções como identidade racial ou identidade étnica. Né? A gente vai ver a versão dela também a partir dos trabalhos do filósofo Apiá. E aqui já dando né, nome aos bois, colocando aqui alguns autores que estão debatendo esses conceitos, essas categorias, no campo do ceticismo e também do normativismo, né, tentando então as duas partes, tanto metafísicas e normativas, a gente tem, por exemplo, a Naomi Zek, que é uma autora norte-americana, né, e enfim, a maior parte dos autores que eu estou trabalhando aqui são Acho que ele caiu. Vamos ver se ele retorna aqui. Foi isso aí. Alisson, se você quiser. Agora sim, se você quiser retomar um pouquinho da sua fala, eu daria mais uns minutos para você terminar, porque acho que você deu uma travada e caiu. Certo? Ah, sim. Vocês ainda veem na tela? Agora sim, sim. Ok. Enfim, né, dando sequência, então, adiantar um pouco, né, a gente tem também dois expoentes do construcionismo, né, um que do conservacionismo, que é o Charles Wade Mills, o primeiro, e a Robin Andreasen, que defende um realismo biológico. Ainda nesse campo, a gente tem Paul C. Taylor, que é um construcionista racial, que pega muita influência ali dos movimentos de direitos civis americanos, para tratar a raça como, né, uma construção social e uma entidade social, né, reformulada a partir desse agenciamento das populações marginalizadas, enfim, oprimidas. Tem também o Quayshawn Spencer, que é um defensor também do realismo biológico, né, a partir desses termos, tanto de questão de saúde, enfim, né, e de alguns tipos de diferenciações, né, genealógicas, em termos de ancestrais, digamos. E, por fim, aqui, apenas um quadro referencial, né, mostrando mais ou menos como se distribuem esses. Existem muitos, né, e eles, autores que estão discutindo em todos esses campos, e muitos deles, né, mudaram de opiniões com o tempo, né, dos anos 90 para cá, por exemplo, muitos autores abandonaram o realismo e outros, né, deixaram de ser totalmente, radicalmente eliminativistas, passaram a considerar alguns discursos. E um dos principais desses autores é o Apiá, né, que eu tenho estudado bastante, em que, enfim, né, a partir de 2006 começou a trabalhar a noção de identidade, né, escreveu um livro recente chamado Mentiras que Unem, né, Lies Divine, que ele vai trabalhar, enfim, né, a noção de identidade, como a identidade é normativa, em outro sentido, né, que ela de comportamento, normas de identificação, normas de autenticidade, né, para essas categorias, né, pensando nessa dicotomia, né, branco-negro, a gente tem normas que definem, né, que socialmente constrói a branquitude, também tem normas que colocam, enfim, né, o comportamento, né, da negritude, e, enfim, o APA, ele é ele é nativista, então, hoje em dia, né, a longo prazo, mas, enfim, que ainda consegue, apesar de ser crítico a essa noção também de identidade, né, a partir de vários autores clássicos também, é possível usar essa identidade étnico-racial sem nenhum tipo de racialismo, sem nenhum tipo de essencialização, né. E, para terminar, enfim, acho que meu tempo já deve estar acabando, já acabou, né? Vou confirmar aqui. Pode continuar, que a gente dá uma pausa no seu tempo. Beleza.
Enfim, né, aí agora, né, pensando nesse quadro, espero que não tenha sido tão corrido, né, tenha dado para pegar esse quadro referencial, né, esses conceitos. É possível, então, fazer um tipo de reflexão, né, sobre esse discurso, né, sobre esse debate, a partir do histórico, inclusive, né, de uma perspectiva dentro do contexto afrodiaspórico, dentro do contexto de uma realidade como a do Brasil. E a gente tem um histórico aqui muito grande, né, da movimentação dos movimentos sociais, enfim, né, da luta pelo reconhecimento, pela participação, né, também na tomada de poder, né, parte da população negra, né, nesse reconhecimento de que o Brasil não é um paraíso racial, como muito defendido por diversos autores, né, apontando uma espécie de democracia, um mito da democracia racial, né, como significou autores como Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, enfim. E há também uma discussão grande, né, em diversos autores, diversas áreas também, falando sobre a problemática, por exemplo, né, das questões específicas das categorias raciais, né, como a gente tem aqui, por exemplo, né, como herança também do período colonial, do período do escravismo, né, de termos como mulato, neguinho, enfim, mulata, né, e a própria negação também, né, o medo de se racializar, de dar o nome mesmo, de falar, né, nomear o branco, o preto, hoje em dia, né? Principalmente, né, eu vejo no histórico recente, aí das últimas décadas, né, principalmente quando se teve, né, a inserção das políticas públicas de ações afirmativas no Brasil, muitos contrários a elas, aí, muitos autores canônicos, muitos autores, né, reconhecidos hoje, ainda que hoje mudaram de ideia, né, falavam de um perigo enorme de racialização, né, de volta aos tribunais raciais antigos, né, quando se falava desses direitos, né, conquistados pelo movimento negro. E, enfim, esse tipo de abordagem, né, é muito colocado, muito discutido também nesse debate, como uma espécie de color blindness, né, uma cegueira de cor, né, parte dessa perspectiva de uma espécie, né, de uma sociedade pós-racial, a gente não falaria mais de categorias raciais, por esse campo normativo do eliminativismo, fingir, então, né, praticamente, com aquele discurso mais senso comum de que somos todos humanos, né, e as críticas a esse tipo de discurso vamos falar, né, nesse sistema de uma color blindness, que isso é uma universalização ridícula, né, e que para poder tratar realmente do fenômeno como o racismo, né, a gente precisaria racializar no primeiro momento, né, para depois, então, conseguir pensar algum tipo de ação, algum tipo de movimento social, né, algum tipo de política que, enfim, enfraquecer esse tipo de categorização, todo tipo de hierarquia, tipo de teoria que fosse, enfim, né, colocar esses rótulos nas pessoas, né? A gente tem um histórico, por exemplo, do MNU, né, Movimento Negro Unificado Brasileiro, que fez o resgate da categoria de pardo, né, para a categoria de negro, né, e a partir de uma análise de um embranquecimento social que a sociedade brasileira tinha, né, de negar essa origem africana, de negar essa origem afro-diaspórica. E nesse contexto a gente vê também como que, né, o conceito, né, os conceitos raciais, categorias raciais, elas são manipuladas, né, não no sentido ruim, mas no sentido realmente, né, de construir a realidade dessas categorias, de modo, enfim, que isso foi se alterando ao longo do tempo, né, e existe também uma diferença, né, uma relatividade geopolítica, né? As categorias raciais no Brasil não são iguais às categorias raciais, por exemplo, no Haiti, né? O Haiti tem categorias raciais totalmente diferentes, assim como nos Estados Unidos, isso vem sendo discutido recentemente, de uma maneira problemática, né? Sobre essa importação direta de categorias de outros lugares para cá, né? E a gente tem diversos autores aqui no Brasil, né, de outras áreas, como a história, a sociologia, a Sueli Carneiro fala muito sobre isso, né, sobre negro de pele clara, a questão do pardo no Brasil, né, desde antigamente também, a gente tem o Eduardo Oliveira, que falava do mulato como, né, na etimologia daquela época, o mulato como um problema epistemológico, né, para se pensar raça no Brasil. E mais recentemente a gente tem autores como Walter Roberto Silvério, professor de sociologia da UFSCar, se não me engano, que tem um texto muito interessante chamado Quem Negro Foi e Quem Negro É, anotações para a sociologia política transnacional. E aqui na UFMG, o professor Rodrigo de Nilson de Jesus, da Faculdade de Educação, que também, né, foi diretor das políticas de ação afirmativa dentro da nossa universidade, e trabalha, né, sobre a identidade racial no contexto de identificação, né, e como isso é muito problemático dentro desse contexto de bancas de identificação. Enfim, isso é um debate enorme que está sendo resgatado agora, inclusive, né, com muitos intuitos, com muitos projetos políticos aí de reverter essas conquistas que a gente teve, né. Esse texto dele é chamado Quem Quer ou Pode Ser Negro no Brasil, autodeclaração e identificação racial no contexto das cotas, né.
E para terminar, de fato, né, é bom apontar também, né, uma problemática. Na maioria dessas análises, tanto estrangeiras quanto brasileiras, né, muito se deixa de fora pensar como a população indígena também, né, e o próprio histórico dela, as próprias categorias refletidas por essas pessoas, são muitas vezes esquecidas ou homogeneizadas, né, dentro dessas categorias binárias, essas categorias padrões institucionais, né, que foram trabalhadas no passado. E, enfim, para terminar, né, eu coloquei aí no slide, né, sobre o Sair da Grande Noite, que é uma formulação do Fanon, trabalhado por Achille Mbembe também, que seria, enfim, sair desse locus, dessa categoria, né, categorização, dessa ontologia política, né, feita pelo colonialismo, pela Europa no terceiro mundo, né, que faz com que o negro seja quem ele é, né, com o branco seja o que ele é, em todos os seus aspectos normativos, e tem como consequência essa configuração social, né? Mas para fazer isso é preciso totalmente uma luta, uma contracultura, né? É preciso mergulhar, como o Fanon fala também, dentro dessa noite, enfim, para poder sair disso, enfim, né? E reconfigurar essa realidade. Enfim, acredito que seja isso. Eu não sei se eu passei muito do tempo, peço desculpas pela rapidez da fala, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Alisson, pela fala. Agora a gente pode abrir para o debate, perguntas, questões. Quem tiver aí pode se inscrever, tanto perguntas para a Raoni quanto para a Alisson. Vocês têm tempo aí. A gente tem tempo agora, não tem mais nenhuma apresentação, a gente tem aí até as 4 horas para poder terminar. Se tiverem, os próprios apresentadores tiverem questões um para o outro, ou quiserem elaborar um pouco mais de suas falas, se caso ninguém faça perguntas. Fico aqui no aguardo. Se quiserem abrir o microfone, podem abrir o microfone, e se quiserem escrever no chat, colocar aqui, tem uma pergunta escrita e eu mesmo posso ler. E uma lembrança é que lembrem de acessar o chat e olhar, como é que chama? O formulário, para poder marcar a presença de vocês e ganhar as coisas. O pessoal está agradecendo aqui nos comentários. É isso mesmo, aqui o link do formulário. Isso de presença. Enquanto o pessoal não formula as perguntas, talvez eu possa fazer começar uma pergunta para a Raoni, que eu gostaria de ouvir mais dele sobre a questão que ele cita sobre atos de fala, que eu conheço o debate acerca do Sully e do Austin, que são que eu lembro disso dentro da filosofia analítica, e é um conceito que eu nunca tinha visto ele na versão da filosofia continental, no caso do Habermas, eu conheço um pouco de Habermas, e aí eu queria entender melhor, se você puder explanar um pouco mais, como é que isso se interliga com o agir comunicativo, que foi presente na sua fala, mas eu gostaria de entender como essa vinculação funciona, se for possível, enquanto o pessoal pensa nas perguntas. Obrigado, Ian, pela pergunta, que não é lá das mais fáceis, mas que realmente fundamentam mais especificamente esse aspecto, né, da obra habermasiana que eu tenho trabalhado, que é com a noção de esfera pública, que, no fim das contas, tem tudo a ver, né, com a teoria dos atos de fala, que estão na base, né, da teoria da ação comunicativa do Habermas, e que, onde, né, a grossíssimo modo, ele está tentando, se valendo dessa tradição que caminha ao largo, né, da teoria crítica, da teoria continental, mas que, para ele, né, nesse momento, né, em relação ao problema que ele coloca, né, que parte da teoria da modernidade, ou seja, como encontrar um integrador, né, social comum, né, num cenário em que a gente tem uma crescente racionalização, né, a gente tem uma perda de um fundamento comum, né, de vida boa. Então o Habermas se esforça para tentar rastrear, né, um elemento que possa fornecer, né, um integrador social que seja válido, independente da cultura, dos aspectos geográficos, enfim, culturais,
e que ele acaba, por vezes, encontrando dentro dessa teoria, né, dos atos de fala, que está incorporada na sua teoria da ação comunicativa. Então, ele vai, né, o que ele vai chamar, né, de transcendentais materiais, né, que ele acaba encontrando dentro dessas condições de fala, né, que são universais e que passa, né, que fornece esse elemento de uma ação de indivíduos que, né, compõem o mundo da vida e que agem em direção a um entendimento mútuo, né. Obviamente que esse aspecto, e ele mesmo, o próprio Habermas, entende que é idealizado, né, mas que para ele é interessante na medida que ganha um corpo institucional, né, e que é precisamente esse esforço, né, como eu não precisamente, né, na minha pesquisa eu não estou trabalhando mais detidamente no aspecto da teoria da ação comunicativa, mas, obviamente, numa consequência disso, que é dizer que a gente precisa, né, apontar para um sentido normativo geral, né, da esfera pública, que a gente precisa de condições de fala, né, nos fluxos, a partir dos fluxos comunicativos da esfera pública, que tenham garantido, né, tenham garantia institucional das suas, né, de não estarem coagidas, né, seja por quais imperativos ou dominação for. Então, também nesse sentido que a gente tem um apontamento, né, principalmente da crítica feminista em relação à própria noção de esfera pública do Habermas, que passa a apontar justamente num ponto cego da teoria dele, que não acaba deixando passar desapercebido um elemento né, da dominação masculina. Então, isso tudo para dizer que essa questão, né, da teoria dos atos de fala, ela garante posso dizer, um chão para a crítica habermasiana, para que ele possa, a partir desse chão normativo, né, justamente poder pontuar os desníveis, né, do fluxo de comunicação, né, de tentar entender quais são como posso dizer, a desestabilização do fluxo comunicativo e, a partir disso, estabelecer a crítica a esses desníveis, né. Então, obviamente, né, para quem trabalha isso mais de perto, há realmente um outro universo da teoria habermasiana, mas que, né, nesse aspecto que eu estou tentando trabalhar, obviamente tem tudo a ver, mas que ganha um sentido mais institucional, né? A gente vê a teoria, nesse caso, nesse estágio da teoria habermasiana em relação à noção de esfera pública, uma tentativa de institucionalizar esse aspecto mais idealista, né? Idealista no sentido, né, do geral, do termo que a gente encontra na filosofia, mais normativo, né, do dever ser, e que garante, né, dá condições de possibilidade para o Habermas poder travar a sua crítica, que ainda né, ainda tem um grande herança da tradição da teoria crítica de maneira geral, né, que é uma teoria social e crítica da sociedade. Então, é interessante porque o Habermas consegue balancear esses aspectos e que garante, né, que ele tenha, obviamente, uma saída muitíssimo grande dentro desse debate a respeito tanto, né, da teoria democrática, quanto também para se pensar questão do direito, da economia, enfim. Obrigado, Rony, pela fala. Se alguém tiver mais perguntas também para elaborar, deixa eu ver aqui no chat. Pode ser por áudio, pode ser por texto. A Júlia fez uma pergunta aqui. Uma pergunta para a Alisson. Eu vou ler, para quem não tiver acesso ao chat. Então, aqui tem uma pergunta para a Alisson. Ele falou um pouco de identidade e ontologia. Então, eu queria saber como ele entende essa possibilidade ontológica ao negro dentro dessa sociedade racista. Qual saída ele apontaria, a qual autor, autora, ele se apoia mais para discutir esse assunto em específico? Obrigado pela pergunta, Júlia.
Uma pergunta muito boa, inclusive, né? E identidade era um tema, inclusive, que eu comecei a pensar muito quando eu estava tentando elaborar um projeto de pesquisa, né? E eu estava tentando pensar algo entre identidade pessoal ali e relações étnico-raciais, né? Mas, enfim, acabei indo para o campo mais analítico sobre categorias raciais de modo geral. Mas ainda, como eu falei, né, o Antônio Kioma Piá, ele trabalha muito, principalmente recentemente, com a questão de identidade, né, com a normatividade da identidade, como ela pode ser problemática. E assim como muitos autores, como, por exemplo, Fanon, também, que eu citei, né, tem uma crítica muito grande à noção de identidade a partir de vários pressupostos, né, muito gerais, muito compartilhados, de uma espécie de essencialismo, né. Então, enfim, acho que eu baseei muito em Fanon, mas também muitos autores como brasileiros, como Lélia Gonzalez, né, Dias Nascimento, toda essa história aí de autores que compuseram, né, compõem o movimento negro. E, enfim, eu, como falei, né, a configuração, né, talvez fazendo um gancho com o que o nosso colega Raoni falou, né, da esfera pública, né, e do Estado, como ele coloca esse discurso, né, esse debate, engendra, enfim, vários nuances supostamente, né, universais, supostamente neutras, enfim, que são, né, no fim das contas, também práticas racistas, né, que tá negar essa realidade, né, como a gente tem, por exemplo, né, ainda hoje, na nossa configuração política, mas desde sempre, a partir de várias configurações do mito da democracia racial, enfim, fazer essa denúncia, né, apontar como o Sueli coloca também, por exemplo, da realidade estatística, né, a realidade do negro, a configuração social, quando a gente fala de ontologia social, a gente fala também de uma ontologia estatística, né, como a disposição desses corpos está feita na sociedade, né, isso também enfim, e para muitos isso parece tão abstrato, né, parece uma coisa, assim, não está... enfim, não parece ser um dado, né, quando a gente fala assim, mas até hoje discute, né, da ontologia também do fenômeno social, que é o racismo, né, o racismo existe, a gente tem que ficar, às vezes, argumentando, né, enfim, incansavelmente, para estabelecer que a sociedade é assim, né, e quando fala, por exemplo, né, que é preciso sair da grande noite, né, é exatamente tirar, né, esses óculos e fazer com que, né, o branco deixe de ser branco e também que o negro deixe de ser negro, né? Mas para fazer isso não é possível através de uma metodologia, né, universalista, como muitos colocaram, né? Como eu falei dos períodos recentes, né, de debates sociais sobre cotas e sobre banca de identificação, né? A gente tem, por exemplo, alguns sites, né? Na minha instituição mesmo tem um site até hoje ativo, reuniu vários textos de intelectuais famosos fazendo considerações sobre ações afirmativas, né, quase como uma consulta pública. E a maioria deles falava sobre os perigos de racializar, que a gente tem que eliminar esses termos, de maneira, a gente não pode mais falar sobre isso, que isso era perigoso demais. Por exemplo, na mídia a gente tem, né, vários tipos de posturas semelhantes, né, a maioria do Brasil, né, tem um dos seus diretores executivos, escreveu um livro, lá para os inícios dos anos 2000, dizendo, nós não somos racistas, né, porque falava tanto sobre a emissora quanto sobre a sociedade, né, hoje, reafirmando de novo, acho que travou, né? Não voltei. Reafirmando o mito da democracia racial, né? Então, enfim, o que eu acho é que é necessário, enfim, reformular, né, reafirmar essa identidade, né? Fanon também fala, né? Eu me apoio muito nele. O branco criou o negro, né? Mas o negro criou a negritude, né? Se apoiando também nos escritos de César, né? E, enfim, é preciso, então, né, reafirmar tudo isso, resgatar essa história negada, né, combater o epistemicídio, enfim, realmente travar uma luta, né, anticolonial, seja nas práticas cotidianas, seja de modo institucional, né, seja realmente travar esse discurso também a partir de estruturas, né, o que são estruturas? São a economia, são as instituições que expressam, né, o legislativo, a política também, enfim, é preciso. Então, né, trabalhar em todas essas frentes, né? A identidade é muito importante, né, ser trabalhada, dar o conjunto das forças que foram possíveis que a gente tivesse aqui até hoje, né? Enfim, mas a longo prazo, de novo, essa a questão, né, de conseguir enxergar, ter esse horizonte,
de que essa codificação racial ela é a construção, né, do branco, do europeu colonizador, e que muitas vezes a gente, inclusive, reproduz, né, ainda dentro de teorias acadêmicas que se dizem, né, descolonizantes, né, ainda reproduz muitas categorias e muitos processos, né, e muitas análises universais, né, e eu tenho uma questão muito grande com isso, né, porque antes eu pesquisava ontologia também, pesquisava ontologia da matemática, e de repente passei, né, a pesquisar questões sociais, filosofia das ciências sociais, e dentro de um contexto analítico, muitas vezes tem, né, um vício, até muito criticado em diversos textos, de esquecer, né, o contexto histórico, né, de ignorar o caráter histórico e de ficar apenas, digamos, nas discussões argumentativas e de ideias, né, que eu acho também muito importante, né, até tive muita leitura, muito teatro com a tradição analítica, em um sentido muito amplo, né, porque muitos se falam até de uma perspectiva atual, de pós-analiticidade também, né, então, enfim, eu acho que é esse tipo de abordagem que pode ser útil, né, de uma possível, né, desambiguação desses termos, né, de uma contribuição para esse debate. Por exemplo, quando a gente fala de várias pessoas que estão falam, não, mas o negro, ele é o preto e o pardo? Não, eu quero ser pardo sem ser considerado negro, né, e muitas vezes desconhecem toda a história, né, de construção dessas categorias, das discussões do movimento negro, das discussões da história, né, da negação do Brasil, enfim. E é preciso, né, ter em mente, né, esse histórico, enfim, como isso pode ser debatido, como isso pode ser sistematizado e colocado, né, dentro do contexto histórico. Enfim, espero ter respondido. Desculpe ter alongado. Não, foi muito bom. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão? Se tiver, ainda temos tempos ainda. Temos 6 minutos ainda. E aí, tanto os apresentadores podem fazer suas considerações finais. Ok. Assinei. Pode fazer a pergunta por aqui, Ian? Pode sim, pode sim. Sinta-se à vontade. Então, uma pergunta para a Alisson. Eu queria saber, Alisson, como é que está sendo a receptividade da sua pesquisa dentro da Faculdade de Filosofia? Você é da UFBA, né? Não? Você não é da UFBA? Certo, ok. Então, minha pergunta passa. Mas, enfim, né, respondendo dentro do meu contexto institucional aqui da UFMG, foi um dilema muito grande, inclusive, nessa transição, né, de sair da pesquisa de filosofia da matemática. Meu orientador é professor de lógica do departamento, né, me ajudou muito a construir, enfim, perspectivas dentro da graduação, né, enfim, eu nunca me via, no início, eu nem sabia, na verdade, no início do curso, eu não sabia que existiam pesquisas a nível de graduação, não sabia que existia PETs, né, não sabia que existia bolsa de iniciação científica, nem sabia o que era isso, né, e parte do contato com esse professor me ajudou muito a pensar esse tipo de coisa, e, enfim, no ano passado eu estava muito envolto, né, em várias discussões dentro do movimento negro universitário, dentro de alguns espaços também institucionais que a gente conquistou dentro da UFMG, como o CCN, o Centro de Convivência Negra, que eu faço parte da gestão, e fiquei muito, né, tocado sobre várias questões. Eu queria, né, estava lendo muita coisa sobre movimento negro, sobre questões sociais e tal, e estava tentando fazer uma pesquisa também, e falei, vou tentar unir isso. Só que foi um momento muito difícil, porque não tem ninguém, né, não tem nenhum professor negro, né, para variar. Acho que a realidade das situações é essa também. Não tem nenhum professor que pesquise isso, né, a gente não vê, na verdade, obrigatório pensadores afrodiaspóricos, pensadores africanos, enfim, né, isso é descarado assim mesmo. E, enfim, eu só consegui, né, ter algum tipo de perspectiva de poder pesquisar temas relacionados a isso a partir de uma professora, né, que ela faz parte do departamento da filosofia, só que as aulas dela, né, ela também é associada à Faculdade de Educação da UFMG, né, e lá ela dá aula também para os alunos da filosofia, de didática, de licenciatura, de estágio e tudo mais, e ela, conversando sobre minhas universidades com ela falou que super toparia orientar, né, algo sobre identidade pessoal e tudo mais, e eu comecei então a pensar em um projeto, né, só que aí veio a pandemia nesse início do ano, enfim, eu fiquei muito tempo parado, aí só agora, né, nesses últimos meses que eu estou conseguindo trabalhar um projeto, né, eu preciso ainda entrar em contato com ela para a gente conseguir sistematizar isso e ver como eu posso encaminhar isso para frente, né, e também tenho contatos com alguns outros professores da filosofia aqui mesmo, que estão começando, né, na verdade está começando a pensar. Eu tive uma aula dele de pós-graduação, né, da filosofia da FMG, que ele, numa disciplina sobre conceitos, né, estava falando sobre conceitos de gênero, conceitos de raça, e trabalhou alguns autores que eu discuti aqui, chamo de OPA, né, e aí eu comecei a ter algum tipo de troca, mas no geral, tipo assim, foi realmente pirraça, foi realmente eu estar insistindo ali, porque
acho que há pouco tempo, e ainda hoje é muito difícil ter qualquer pessoa que possa orientar, né? E uma saída também que minha orientadora, né, me falou seria de talvez a gente pensar em co-orientações, né? Pegar, procurar professores, né, de outras instituições, e mesmo fora da filosofia, né, que onde existem áreas mais avançadas nesses temas, para realizar uma co-orientação, né? Assim, já que não tem nenhum especialista, ela mesma, né, estava apenas lendo, né, por alto esses autores, não era a especialização dela, a gente poderia pensar uma orientação, né? E eu ainda estou nesse pensar como que daqui para frente eu vou levar minha pesquisa, como que eu pretendo formular isso em um projeto de mestrado, e, enfim, são desafios. Obrigado pela pergunta. Se alguém quiser mais uma pergunta, ainda temos tempo ainda. Eu tenho ainda para Alisson. É porque a minha pesquisa também, eu trabalho com uma filosofia brasileira, né? Ou afro-brasileira, para quem prefere chamar assim. E me interessa muito esse trabalho aí seu, Alisson. Eu queria, se possível, trocar algumas ideias e materiais também com você. Referências, porque você colocou várias referências aí no slide, né? Aí eu coloquei claro. meu e-mail aqui no chat. Se você puder, a gente se comunicar aí por e-mail para fazer essas trocas, eu vou te agradecer claro. muito. Eu conheço já podemos. algumas autorias que você trouxe e outras não, né? E outras não. Então, eu trabalho aqui, a minha pesquisa, eu trabalho com a filosofia é um conceito que eu estou desenvolvendo, que é filosofia angoleira, que eu parto dos conhecimentos do povo banto, né? Da capoeira Angola e do candomblé de Angola, que são comunidades às quais eu pertenço, e estou desenvolvendo esse conceito, né? E aí eu faço um contraponto com a tradição a partir do pensamento e do conceito de Hannah Arendt. Então, eu estou fazendo a graduação de filosofia, mas também eu já estou fazendo um outro curso. Então, me interessa muito, muito mesmo, essas suas reflexões. Eu vou te agradecer se você puder me encaminhar as referências e a gente puder... Você é de qual faculdade? Da UFMG. Da FMG, de Minas Gerais. Ah, de Minas Gerais. Ah, tá bom. Tá ótimo. É que eu não entendi na hora que você falou. Muito obrigada a todas. Eu não consegui assistir todas as apresentações, porque aqui em casa está tendo uns concertos aqui na rua e eu tive que ficar em um momento sem poder escutar. Mas estou gostando de tudo que eu estou vendo até agora. Muito obrigada, gente. Eu agradeço, inclusive, Francineide, e fico muito feliz de a gente poder trocar, né? Muito interessante também sua área de atuação, sua pesquisa, tem muito interesse também em conhecer. Vou deixar meu e-mail aqui também no chat, quem quiser, posso encaminhar os slides com as referências e tudo mais, e mais uma vez agradeço pelo contato. É isso, a gente está chegando ao fim aqui agora da apresentação. Se alguém tiver mais uma contribuição final, a gente pode fazer. Eu deixo já o agradecimento especial para todo mundo que apresentou aqui hoje. Muito obrigado. Eu agradeço como estou no PET. Amanhã tem mais apresentação, então não percam. Também teremos mais coisa. Agradeço a todo mundo que está presente aqui. Deixa eu ver se mandaram e-mail aqui, coisa no chat. Qualquer coisa que quiserem comunicar, a gente tem aí o e-mail do PET, tem tudo mais. Inclusive, já sei, utilizando já a fala de Francineide de Alisson como gancho, o PET Filosofia tem certas preocupações com isso. Inclusive, a gente trabalhou nos módulos do PET Filosofia, a gente trabalha com esses temas, então já teve um módulo todo direcionado a Frantz Fanon, já teve um sobre Angela Davis, a gente recentemente acabou o módulo de Muniz Sodré, então a gente está também bem aberto para esse tipo de diálogo. Quem se interessar também pode entrar em contato com o PET e ficar atento aí nas redes sociais e tudo mais. Mas, se alguém não quiser mais alguma contribuição, alguma pergunta, algum agradecimento, a gente já está aberto, finalizando aqui por mais um dia. E aí a gente fica esperando vocês amanhã para mais uma apresentação. Muito obrigado a todos, todas e todos que estão presentes.